Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou vindo nesse vídeo aqui para uma dificuldade que eu tive muito no começo e acredito que a grande maioria aqui já esteja acostumado com isso, né? Mas se não tiver acostumado e quiser dar uma assistida aí no vídeo, né, para tirar as dúvidas aí, ver como que faz, né, também seria interessante, tá? É, Antes de mais nada, né, dá um like aqui, deixa um like aqui no vídeo, né? Ativa o sininho aí, porque senão você não vai receber os novos vídeos. E se inscreva no canal, né? E se der para você compartilhar também esse vídeo aí com mais pessoas, eu fico grato, tá bom? Vamos falar hoje de ordem oco, break-even e trailing stop, tá? Eu atualmente eu uso break-even nos meus vídeos, né? Nas minhas lives. Só que eu estou migrando para o trailing stop, tá? E no final eu vou te contar por quê, ok? Então, assim, o que que eu ficava pensando, né? Quando eu iniciei nesse mundo aqui de trader, né? Da B3, né? Que eu vim lá assim como muitos e a grande maioria dos traders, né? Eu acabei vindo das binárias, né? Perdi muito dinheiro em binárias e decidi vir para B3, né? E aí eu comecei até no dólar, né? Por isso que eu tenho tanto trauma do dólar, né? Que no começo eu já comecei com o dólar e perdi muito dinheiro, tá? E o que que eu fazia, né? Vou até colocar aqui, vou tirar aqui nenhuma, né? Eu vim aqui e ou eu apregoava a minha ordem aqui no gráfico, tá? Com a tecla Shift e o mouse, né? Para compra e com a tecla Alt para venda, né? E você tem uma ordem central, que é você tem a sua ordem que fica no centro, e aí você tem o seu, no caso de uma compra, né, por exemplo, você tem um gain e você tem um stop já pré-definido quando você apregou a sua ordem no gráfico, tá? E, e aí, estudando, eu descobri que existia isso, né? Quando você colocava uma ordem, você já conseguia definir tanto o seu gain, né, o seu ganho, como o seu stop, ou seja, a sua perca, caso o preço fosse contra a sua ordem, né? Então, o oco é justamente para isso. Deixa eu explicar para vocês como que você faz isso na plataforma Profit. Qualquer Profit ele vai ter a ordem oco, tá? Ele não vai ter a ordem do break-even e nem do trailing stop, só no profissional mesmo, no Profit Pro que vai ter o trailing stop e o break-even. Tá? Então, às vezes, se você não tiver o Profit Pro e você for procurar lá o trailing stop e o break-even, você não vai achar, tá? Porque ele não tem, né, nos profits mais básicos, tá? Mas a ordem oco tem em todos. Tá? Você vem aqui em estratégia, tá? Aqui tá nenhuma. Vou pegar uma do zero aqui, né? Para explicar para vocês. Tá? Eu venho aqui no maisinho, aí vai aparecer a engrenagem. Vou aparecer, colocar a engrenagem, tá? E vamos colocar uma ordem oco, tá? Aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Tá, o que que é a ordem oco? Você vai definir, você pode definir lá por tickets, por financeiro, tá, em valores ou em percentual, tá? O mais usado no mercado é em tickets, tá? Mas você pode usar também como financeiro, definindo um valor para ganho e um valor para perca, tá? Vamos lá, vamos colocar em tickets. Tá? E aí, posteriormente, qualquer coisa, eu faço um outro vídeo explicando como faz no financeiro, mas é a mesma lógica, tá? Cada tique no mercado financeiro, ele tem uma quantidade de pontuação, tá? No mini índice, cada tique equivale a 5 pontos. E no mini dólar, cada tique equivale a meio ponto, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui do mini índice, que é o que eu opero nas lives, tá? E, e aí depois você pode reproduzir isso para o mini dólar, tá?
Então, assim, o que eu uso basicamente é um gain de 150 pontos. Ora, se cada tique, né, se cada tique equivale a 5 pontos, né, e eu quero 150 pontos, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir os 150 por 150 pelos 5 pontos, tá? Então, 150 dividido por 5 vai dar 30 pontos, tá? Então, 150 pontos equivale a 30 tiques andados aí no mini índice. E minha perca de 100 pontos, tá? Então, 100 pontos dividido por 5 dá 20 tiques, ok? Stop offset. O que que seria o stop offset? O stop offset é quanto que, se a sua ordem pular nesse, por exemplo, nesse loss aqui, tá? Se a sua ordem, se o mercado for muito rápido e pular esse loss, o quanto você aceita aqui que você perca se ela pular a sua ordem e você chegar nesse stop offset. Vamos colocar aqui no máximo 5, né? Que daí dá 25 pontos, tá? 5 vezes 5, 25, ok? Essa estratégia stop, ela só vai aparecer para você se você tiver o Profit Pro, tá? Então, assim, a gente já vai falar um pouco sobre o break-even e o trailing stop, que é o mais interessante. Agora, a ordem oco é basicamente isso aqui, ok? Então, a ordem oco é isso aqui, tá? Fiz aqui a minha ordem oco, vou dar um ok. Vai perguntar se eu quero salvar. Sim. Pronto, tá salvo. Então, agora, se eu colocar aqui ó, uma ordem, já vai vir, ó. Se eu colocar para compra, né, o Shift e para venda o Alt. Já vai vir pré-definido aqui o meu valor de 150 pontos para ganho e um stop de 100 pontos. Ok? Tá? Então aqui ou você sai com de uma forma binária, né? Ou você vai sair com 150 pontos de gain, ou você vai sair com 100 pontos de loss, tá? De perca. Tá? Para você selecionar a estratégia que você criou, você vem aqui em estratégia, tá vendo? Tem todas as que você criou, ok? Então, a ordem, quando você colocar uma ordem aqui de venda ou de compra, o seu stop, tanto o seu stop como o seu gain, ele vai ficar estável ali, né? Ele vai ficar sem se mexer, até que um dos dois seja alcançado. Então aí você vai me perguntar, mas se ele bater no meu gain, a minha ordem stop ainda continua no gráfico? Não, tá? Quando uma das duas situações se satisfazer, o próprio Profit vai excluir a outra ordem, tá bom? Diferente, por exemplo, se você colocar uma ordem aqui, se eu colocar uma ordem sem estratégia, tá? Então eu posso colocar uma ordem aqui, por exemplo, de compra, e aí para eu sair de uma compra, o que que eu quero? Eu tenho que vender, né? Então, se eu estou comprado no mercado, para eu sair da minha operação, eu tenho que vender, tá? E então, assim, eu posso colocar aqui uma ordem de compra e uma outra ordem de venda aqui para cima, manualmente, sem ser a ordem oco, tá? E um stop aqui para baixo. Tá? Mas, quando eu faço isso, sem ser através da ordem oco, o Profit vai entender que se você está comprado, por exemplo, aqui, ó, está comprado no 111.400, tá? Quando ele bater aqui no 111.600, por exemplo, tá? Ele bater lá no 111.600, 100 pontos, ele vai te estopar, né? Porque você colocou uma ordem contrária. Só que aquela ordem stop que está lá embaixo, ela não vai ser excluída do gráfico, tá? E aí, se, por exemplo, ele voltar aqui e pegar a sua ordem, ele pode entrar numa nova operação. Por isso é importante que você crie a estratégia oco, né? Para que, quando uma das condições forem satisfeitas,
a outra seja excluída do gráfico, ok? Então é bem importante você trabalhar com isso. Vamos falar agora sobre o break-even, que é uma outra ferramenta sensacional aqui do Profit, né? Muitos conhecem o break-even, só que não sabem configurar, né, no Profit. E eu vou mostrar para você agora como que ela é simples, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, né, novamente, estratégia, mais na engrenagem, tá? Crio aqui a minha ordem oco, estratégia stop para quem tem o Profit Pro, tá? Aqui eu tenho algumas criadas, eu vou colocar aqui em nova, tá? E aí você vem aqui no maisinho, tá? Cria aqui oco BE, porque é da minha ordem lá do oco, é o meu break-even, ok? Tá? Então, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Eu vou explicar essa daqui do break-even, tá? Então, você tem as duas opções, tanto criar um alto break-even como um trailing stop. O que que é o break-even? O break-even, gente, é quando você coloca uma ordem no gráfico e ela anda uma determinada pontuação, vamos supor, né? Eu vou colocar aí uma ordem no gráfico que vai buscar 500 pontos, tá? Só que quando ela tiver numa determinada pontuação, por exemplo, bateu 100 pontos, eu quero que o meu stop, ao invés de ser 100 pontos, ele venha para o 0 a 0, né? Então, por exemplo, bateu 100 pontos, ele vai colocar minha ordem stop no 0 a 0. Se o preço voltar no meu ponto de entrada, eu vou sair no 0 a 0 e aí eu tenho só as taxas e emolumentos da B3, tá? Não vou perder nessa operação. Vou perder sim por conta dos emolumentos da B3, tá? Mas o seu risco fica reduzido, né? É o que a gente chama de proteger a sua operação, ok? Então, vocês devem ter ouvido bastante aí no mercado, protege a operação. O que que é o proteger? É você trazer o seu stop para seu ponto de entrada, tá? Como que a gente faz para que isso seja automático e a gente não tenha que fazer isso manualmente no gráfico? Dá para fazer manualmente? Dá, gente. É só você clicar no Alt mais B, tá? Clicou no Alt mais B, ele já automaticamente vai levar a sua ordem stop para o seu ponto de entrada. Mas tem uma forma mais fácil de ser feita isso, sem que você tenha esse trabalho. Não é um trabalhão, mas pelo menos aqui vai ser mais prático. Você vai clicar aqui em Auto Break-Even, tá? A minha ordem lá está com 150 pontos de gain. O que que eu vou fazer? Quando ele chegar em 50, tá? 50 são quantos ticks no índice? Se, ora, cada tick são 5 pontos, né? 50 é 50 dividido por 5, que dá 10 pontos, ok? E aí, ó, coloquei aqui para ele acionar meu break-even a cada 50 pontos, ok? A distância do preço de entrada, ela vai ser zero. Por quê? Eu quero que ele leve o meu stop para 0 pontos no meu ponto de entrada, ou seja, no meu próprio ponto de entrada. Então, eu coloco aqui 0. Ah, Fabrício, você usa muito reduzir pela metade aí o seu stop, né? Então, se o meu stop são 100 pontos, depois que ele anda, por exemplo, 60, eu quero que ele caia para 50 pontos e não 100. Eu posso colocar aqui, ó, se ele está 0 ponto de entrada e ele tem que ficar abaixo do meu ponto de entrada 50 pontos, seria, por exemplo, menos 10. Aí você vai no teclado, você vai digitar o menos, porque se você vier aqui, ó, ele não vai dar, ó, não vai dar para você colocar negativo, mas você vem aqui e coloca menos 10, que são 50 pontos. Tá? Então, o que antes o seu stop era 20, que 20 são 100 pontos, aqui ele traria a sua ordem para 50 pontos abaixo do ponto de entrada.
tá? Então dá para fazer essa manha também aqui, tá? Ah, Fabrício, eu quero que quando ele chegue, eu vou colocar lá na minha ordem, que ele tem que bater 500 pontos de gain. E quando ele chegar em 100 pontos, né, gain para disparo, eu quero que quando ele chegue no 20, ou seja, 100 pontos, ele me proteja pelo menos com o valor dos emolumentos aí, né? Eu não quero perder. Então, ele tem que trazer o meu stop para cima da minha ordem de entrada, pelo menos uns 50 pontos, né? Que são 10 ticks. Dá para fazer também, ó. E aí aqui, quando ele bater, por exemplo, 100 pontos, você já não vai sair no negativo, você vai sair com pelo menos metade da sua pontuação, ok? Dá para você fazer também. Então, eu coloquei aqui, ok, ó, tá? Vou colocar assim, vou puxar aqui um replay rapidinho, só para mostrar para vocês como funciona na prática, tá? Independente se vai dar vitória ou loss, deixa eu colocar aqui no 10R, tá? Vou colocar aqui no 10R, dar um play aqui rapidinho. Deixa o mercado abrir aqui, vamos até aumentar um pouquinho a velocidade, que aqui não é para mostrar estratégia, gente, é só para mostrar como que o break-even funciona, tá? Então, ó, coloquei aqui, vamos esperar aqui o mercado abrir rapidinho. Ó, abriu, vamos dar uma ordem de compra, vai. Eu não sei se ele vai subir ou se ele vai descer. Tá vendo, ó? Então, aqui, ó, na minha ordem, pausei aqui, tá, gente? Então, o que que é o break-even, ó? Ele pegou uma ordem de 100 pontos, para caso ela volte para esses 100 pontos eu perca, e 150 de ganho, tá? Deixa eu soltar aqui. Ó, olha só. Opa, ó. Pausei aqui, tá? Então, ó, quando ele bateu, né, 100 pontos, o que que ele fez? Ele trouxe o meu stop, ó, automaticamente para 50, tá? Então, aqui eu já não perco. Então, se eu tivesse com um contrato, o meu alvo é 30 e agora eu já estou com um lucro de 10 reais, tá? Então, aqui eu não perco mais. Você viu como foi rápido e automático? Eu não precisei fazer nada aqui, gente, tá? Ó, vamos deixar, vamos ver se vai pegar. Ele vai pegar a ordem lá, né? Ó, pegou. Pronto, tá? Então eu fiquei protegido na operação, foi uma operação muito rápida, né? E eu fiquei protegido na operação, com o meu break-even acionado, ok? Então, o break-even basicamente é isso, gente, tá? Eu mostrei como você configurar e como ele funciona na prática. Agora vamos lá falar um pouco do trailing stop, tá? E o trailing stop é fenomenal, gente. Fenomenal, tá? Vamos lá para a ordem oco, tá? Então aqui eu tenho minha ordem oco de 30 pontos. Só que para o trailing stop, o legal é você colocar aqui pelo menos uns 100 pontos, 100 ticks, né? Então, se cada tick tem 5 pontos, 100 ticks vai dar 500 pontos. Então, eu vou buscar aqui, em uma operação, 500 pontos, tá, gente? E o meu loss continua sendo 20, ok? Tá? E aí, agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui, vem em nova, tá? E vou criar aqui, Oco Trailing Stop, TS, tá? Tá? Então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei o break-even e agora eu vou colocar o trailing stop. Vem aqui em trailing stop, tá? Vem aqui em trailing... Opa. Peraí. Vem aqui em trailing stop. E aí aqui também a mesma coisa. Gain para disparo, né? Ou seja, quanto que minha ordem tem que ter andado depois que eu fiz a minha entrada para ele acionar o meu trailing stop. Então vamos colocar aqui 20 ticks, que dá 100 pontos, tá? Então a cada 100 pontos eu quero que ele ande tantos pontos, tá? Qual a diferença do break-even e o trailing stop, gente? Antes da gente fazer essa configuração. O break-even, ele vai me trazer a ordem
Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei 150, eu coloquei 500 pontos de gain, tá? Se eu tiver só com break-even, o que que vai acontecer? Ele vai trazer o meu stop para o meu ponto que eu defini aqui no break-even. Então, que nem ali, quando ele batesse 100 pontos, ele ia para 50 pontos, tá? E aí, se ele andar, por exemplo, 300 pontos, eu vou continuar com aqueles 50 pontos ali, né? E aí, vamos supor que ele andou 400 pontos, não pegou meus 500, e aí voltou lá nos seus 50 pontos. Poxa, você estava com 400 pontos, e aí você deixou a ordem voltar até 50 e você perdeu os outros 350. É chato isso, né? É ruim, porque o mercado já tinha dado 400, né? Então, se eu aceitar perder ali no 400, vai ser no máximo, sei lá, 100 pontos, né? Ou seja, se ele voltar, ele teria que pegar 300 pontos, né? Para ficar melhor aí a minha operação, tá? E o trailing stop, ele faz isso, ok? Então, quando ele bateu 100 pontos, o que que eu vou fazer? Distância da última cotação, ou seja, ele tá nos 100 pontos, tá? Quanto que eu quero que ele fique da cotação desses 100 pontos? Eu quero que ele fique metade, 10 pontos, ou seja, 50. Quando ele bater 100, ele vai ficar 50 pontos para trás, a distância, né, que ele vai ficar para trás aqui na minha ordem, e a minha frequência de ajuste, qual vai ser? Vamos colocar aqui a frequência de ajuste para cada 20, ou seja, a cada 100 pontos ele vai jogar a minha ordem para 50 pontos atrás, ok? Então, vamos dar um ok aqui. E eu vou mostrar isso na prática, vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, aqui, ó. Peraí. Ai, gente, peraí. Vamos voltar aqui rapidinho. OCUTS 20, 10 e 20, tá? Ok. Gravem esse número aí, tá, gente? Depois desse box verde, ele vai descer freneticamente aí, tá? Então, eu vou colocar uma venda aqui para explicar o meu trailing stop, tá? Tá vendo lá que meu alvo tá no 500 e meu stop no 100, tá? Ó, vamos lá. Tá na velocidade 5, ok? Vamos lá, vamos deixar ele acionar o primeiro alvo, que é de 100 pontos. Ó, vamos ver. Ele vai acionar, gente, que ele desceu com tudo aí, tá? É que ele deu uma fisgada aí para cima, mas depois ele desceu. Esse box, acho que ele nem fecha verde, tá? É só esse cara aqui mesmo. Os demais é tudo vermelho. Ó, acionar. Vou até diminuir aqui a velocidade. Vou colocar 3 para vocês verem como que funciona o trailing stop para quem não conhece, tá? Para quem já conhece, ó, acionou meus 50 pontos. Olha só. Ó, vai bater 200, quer ver? Ó, 170, ó, 200, tá? Então, lembra que a cada ajuste, a cada 100 pontos que ele faz, ele puxa o meu stop para 50 pontos para trás. Ou seja, se ele bateu aqui 200, 50 pontos para trás é no 150, tá? Então, isso é a função do trailing stop, tá? É arriscado você deixar só 50 pontos para trás, porque às vezes um box ele sobe um pouquinho, né? E aí você acaba perdendo. Ó, foi no 300, 350, ó, você vai protegendo sempre 50 pontos, ó. Tá? Ó, pegou os 500 pontos, ok? Então, gente, o trailing stop é isso, tá? Vocês veem que ele é melhor do que o break-even, né? Porque você consegue buscar alvos longos, tá? Fazendo uma proteção aí, uma pontuação para trás, tá? Isso facilita muito, né? Facilita bastante. Só que é lógico, é óbvio, né? Que quando você tiver essas movimentações, que nem aqui, ó, ele sobe um pouquinho, aí desce, sobe um pouquinho, desce. Toda hora você vai ser estopado pelo seu trailing stop, tá? Toda hora, tá? Então,
tem que tomar cuidado, que movimentos laterais, né, movimentos que não vão rápido, por exemplo, que nem esse aqui, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, ele quase desceu 50 pontos, né? Quando ele tem esses pavis muito grandes, né? Ó, pavio de 50 pontos, ele te stop e depois ele sobe. Então, não vai deixar 50 pontos, tá? Para ajuste, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado aí, né? Quem já conhecia aí o break-even e o trailing stop, ignora, tá? Agora, quem não conhecia, pelo menos fica conhecendo, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, né? De acionar o sininho para você poder receber as atualizações, né? Eu tenho feito vídeos com frequência. E as atualizações do Kinko, gente, eu mando através do grupo do WhatsApp. É importante que vocês entrem no grupo do WhatsApp para vocês receber, tá? Inclusive tem uma nova versão aí para sair que vai ser bem legal, tá? Obrigado e até a próxima, gente.